Isso existe até hoje, embora hoje, no caso do GNU Linux e no caso dos Unix em geral, isso seja apenas um estágio intermediário na prática, mas em servidores e em várias outras situações, o sistema operacional vai ser disponibilizado apenas com o que nós estamos vendo aqui. E eu vou explicar o que é. Veja, enquanto que antes eu tinha o utilizador, né, acessando um hardware de teclado, que por sua vez estava ligado ao hardware do computador propriamente dito, que era gerenciado pelo kernel do sistema operacional, e onde cada processo de usuário é executado, todos eles com acesso a esse subsistema, enfim. Nesse modelo, o terminal, essa parte aqui, vamos voltar lá, essa parte aqui deixa de existir fora do computador e passa a ser interna, totalmente interna. Então eu representei aqui apenas um dispositivo de terminal, mas tem uma série de outras coisas envolvidas nisso, tá? Resumidamente falando, o subsistema de terminal ainda existe. Eu só não dei tanto destaque a ele, colocando o arquivo que me interessa, o dispositivo de terminal, que a gente chama de TTY aqui nessa jogada. Para todos os efeitos, aquele terminal que antes era fora, hoje é isso daqui. É isso que eu quero dizer. Da mesma forma que agora eu tenho um monitor de vídeo genérico que para poder ser utilizado depende de um hardware específico no meu computador, ou um teclado genérico que também depende de um hardware específico no meu computador, e esses dois hardwares precisam ser abstraídos no sistema operacional. Então veja, a placa de vídeo, o circuito eletrônico, né, ele é abstraído na forma de um dispositivo de vídeo, que é um arquivo. O driver de teclado, ele é abstraído na forma de um arquivo no sistema operacional, o dispositivo de teclado, e esses dois componentes é que estão conectados ao dispositivo do terminal. Tá? E é escrevendo nesse dispositivo que eu vou imprimir alguma coisa no meu monitor genérico, de algum modo, porque tem mais, como eu falei, tem mais coisas aqui acontecendo, mas de uma forma simples e direta, basicamente é isso, né? Assim como eu tenho um dispositivo, o dispositivo de teclado que vai receber o que for digitado e passar para o meu dispositivo de terminal. Ok? E aí essa digitação que vai ser passada para os processos depois. A grande diferença é essa, o terminal agora ele está 100% transformado em software, emulado também, como o pessoal diz. Então tenho aqui pessoa utilizadora, né? E aí como é que funciona isso hoje em dia? Esquecendo o próprio mecanismo, o que acontece é, eu iniciei o meu computador e eu não tenho lá um ambiente gráfico instalado, tá? Eu só tenho essa tela preta que vocês estão vendo aqui embaixo. Eu iniciei o meu computador, o kernel foi carregado e tal, e o sistema, enfim, está pronto. Aí ele fica parado ali me pedindo o meu nome de login. Tá? Fica ali, login, dois pontos, né? Que é para eu digitar o meu nome de usuário. Aí eu vou lá, aqui ó, usuário, Blau, eu digito Blau, teclo Enter. Quando eu teclo Enter, o que vai acontecer é que um programa chamado login vai ser executado. Esse programa login espera de mim uma senha que vai, enfim, checar com, enfim, a base de dados lá do sistema, né? E se tiver tudo ok, esse programa de login vai dar continuidade ao início daquela sessão, providenciando a abertura de um terminal e, nesse terminal, já a execução de um shell no modo interativo. Então, eu vou cair basicamente nessa tela preta, né, já com um shell ali, já com o shell à minha disposição. Só que eu não acesso, nesse momento, que o login me entrega um terminal, ele não me entrega o TTY. O TTY pode ser executado em várias instâncias, né, em vários terminais virtuais. Então, na prática, é assim. O login
depois dele vai rodar um programa, hoje em dia será o Aget TTY, o nome do programa, que é quem vai gerar para mim um terminal virtual que vai ter o mesmo nome TTY. TTY vem de Teletype, eu acho que agora já ficou bastante claro, né? Teletype, a marca de teleimpressoras, e de um determinado número. Se for o primeiro terminal aberto, será o terminal virtual disponibilizado, será TTY1. Se eu abrir outro terminal, será TTY2 e assim por diante. Para cada terminal virtual disponibilizado, eu preciso fazer um novo login. Numa mesma máquina, se 2, 3 pessoas tiverem contas, né, eu posso abrir um terminal TTY no início do sistema, eu dou Ctrl Alt, sei lá, F2 para abrir o TTY2. Aí outra pessoa faz outro login, então eu posso ter duas, ou eu mesmo com duas contas, né? Acessar com duas contas diferentes, dois terminais do mesmo computador. Eu alterno entre esses terminais usando Ctrl Alt F1, F2, F3, e enfim. Tudo isso é gerenciado pelo kernel. O kernel está produzindo para a gente esses terminais, está gerando para a gente esses terminais TTY, e, e isso é uma coisa tão restrita que eu preciso fazer um novo login a cada terminal que eu queira utilizar. Por isso que, além desses terminais TTY, né, esses dispositivos de terminal TTY, ou virtuais que sejam, o kernel fornece também para uso no espaço de usuário. O que é o espaço de usuário? Não é o espaço de meu uso, né, como Blau, né, ou outras contas, enfim, que eu tenha no sistema. Não. O espaço de usuário é um conceito que diz respeito ao espaço onde os programas são executados. Todos os programas que não são o kernel são executados. O espaço que só o kernel pode utilizar é chamado de espaço de kernel. Isso tem a ver com memória e recursos, tá? De uma forma geral. Então, existem recursos e regiões da memória que somente o kernel pode utilizar, e existem recursos que estão disponíveis no espaço de usuário, que aí os programas vão poder utilizar. Enfim, e se eu quiser abrir mais de um terminal com a mesma conta? Bom, para essa finalidade, para que isso possa ser feito, o kernel também oferece um dispositivo especial de terminal que é chamado de pseudo-terminal. O pseudo-terminal não aparece aqui nessa nossa representação, porque o pseudo-terminal ele é utilizado de fato por programas que vão querer produzir terminais. Não são só programas do tipo terminais gráficos. Por exemplo, estou aqui nessa tela preta, quero acessar uma máquina remota através do protocolo SSH, ou Secure Shell. O SSH vai precisar abrir um shell em um terminal com outra conta, e não vai ser no shell TTY que está aqui à minha disposição. TTY é resguardado, ele é protegido, ele é seguro, ele está na área do kernel. Então, o que o programa do SSH vai precisar? Vai precisar de um pseudo-terminal. Muita gente usa hoje em dia multiplexadores de terminais. Esses multiplexadores de terminais têm o GNU Screen, por exemplo, mas o mais comum, o mais famoso hoje em dia é o Tmux. O Tmux, que permite inclusive a criação a divisão de um terminal em várias janelinhas menores, vários painéis, né? Enfim, para que isso exista, para que isso seja possível, que existe também o recurso que o kernel disponibiliza dos pseudo-terminais. Nós vamos ver e vamos usar muito pseudo-terminais, porque, olhando aqui, ó, deixa eu ver se está limpo. Não, aqui, ó. Esse aqui eu estou usando. Vamos no aqui. Esse terminal, isso aqui é um terminal gráfico, tá? Se eu tirar ele aqui do estado flutuante e devolver a borda, vocês vão identificar. Esse é um terminal gráfico, né? E para que esse terminal gráfico seja possível, o kernel disponibiliza o pseudo-terminal. Ok? Então deixa eu voltar como estava.
Esse é um ponto muito difícil de entender no começo, mas não é tão complicado na prática. É o tipo de coisa que é importante a gente saber para ter aquela noção. Bom, o que eu estou fazendo aqui não é nenhuma bruxaria, não é mágica, não é mandinga. Existe uma razão para eu fazer as coisas desse jeito. Existe uma razão para eu ter determinados comportamentos. E ora, a gente quer aprender a escrever scripts, não é? Eventualmente, você quer fazer um script que diferencie a sua forma de execução dependendo do tipo de terminal que está sendo usado. Se estiver usando no modo gráfico, você quer que ele se comporte de um jeito. Se você estiver usando aqui, o pessoal chama isso de tela preta também, né? Se estiver usando na tela preta, você vai querer que ele se comporte de outro jeito. Então, se você puder detectar, se você está usando um terminal emulado, que também é chamado de console TTY. Então, se você está usando um console TTY, você talvez tenha uma forma de detectar isso. Se você está usando um pseudo-terminal, se você está numa sessão remota usando um pseudo-terminal, se você está num multiplexador de terminais usando um pseudo-terminal, se você está num terminal gráfico, portanto, usando também um pseudo-terminal, isso deve ser detectável de alguma forma. E eu vou mostrar isso para vocês, tomara que ainda nessa parte da aula. Mas se não der também, nós vamos fazer isso na forma de exercícios, ok? Mas vamos lá. Seguindo em frente, eu quero mostrar um pouco de como é essa relação entre os fluxos e esses dispositivos de terminal. Porque eu afirmei que, no fim das contas, a origem e o destino desses fluxos padrão são o terminal. Por padrão, é o teclado do terminal a nossa entrada. Por padrão, é o display do terminal a nossa saída. Display é a tela, onde os caracteres são exibidos. Enfim, então a origem e o destino são o terminal. E quando se fala de fluxos de dados padrão. E quando a gente não quer que seja, a gente usa o mecanismo do shell chamado redirecionamento, que vai desviar esses fluxos que iriam ou viriam de terminais para arquivos comuns. Tá? Ou não necessariamente comuns, para outros arquivos. Tá? Eu já falei que são 7 tipos, então temos muitas possibilidades aí. Não dá para dizer que são arquivos comuns apenas. Ok? Então, entre processo e arquivos, entre processo e terminal, a gente pode fazer o chaveamento disso através dos redirecionamentos. Então, vamos visualizar essas ligações, esses fluxos na prática. Como que eles são implementados e onde que eles estão no sistema operacional. Maravilha. Eu falei que os fluxos de dados padrão são dispositivos e que dispositivos normalmente vão ser encontrados ou serão encontrados no diretório /dev. E como nós fizemos na parte anterior, nós podemos listar arquivos e diretórios com detalhes usando ls-l, e nós vamos fazer isso para encontrar primeiro os 3 dispositivos dos 3 fluxos padrão, stdin, stdout e stderr. Então, como os 3 começam com std, eu vou usar um coringa aqui. Vou usar o nome std desses 3 caracteres seguidos de qualquer outra sequência de caracteres, esperando encontrar aqui in, out e err como casamento. E é claro que isso vai dar certo, tá aqui, ó, stderr, stdin e stdout. Como eu disse, eles são de fato dispositivos, mas internamente lá no terminal. Aqui no sistema, a gente vai encontrar esses 3 camaradas como, olha aqui o L, você já sabe o que isso significa, né? É uma ligação simbólica, até porque a setinha aqui já denuncia também. E é uma ligação simbólica para quem? Para algo que está no diretório /proc. O que nós temos lá no diretório /proc? Os diretórios dos processos. Opa, qual diretório, qual processo?
Como não há como antecipar qual processo que a gente está, sobre qual processo a gente está falando aqui na hora que está acessando, existe uma coisa chamada link mágico. É um recurso do kernel também, tá? Que utiliza essa palavra self, que significa a si mesmo, que sempre que é acessada por um determinado processo, vai ser trocada pelo número de identificação desse processo. Então, leia-se aqui, ó, /proc, PID do processo, e aí vem o que? FD de File Descriptor e o número do descritor de arquivos, 0, 1 e 2, tá? Que são os descritores de arquivos padrão. Então, já pode começar aqui a pensar num exercício. Veja, se eu digo que eu quero listar agora seguir esse link, né, listando esses dispositivos aqui, o que eu vou fazer é um ls-l para seguir essa ligação simbólica, né? Vou colocar aqui /proc, vou colocar o self, como está aqui, já que eu sei que isso é um link mágico, então não importa, fd, e eu vou colocar apenas isso. Deixa para listar todo o diretório fd. Quero ver todos os arquivos que tem lá. Talvez tenha mais que isso. Mas veja, por que eu vou colocar self? Porque eu não sei qual o número de processo o ls, quando for executado, vai ter. Ele não foi executado ainda. Olha a utilidade para o self aqui, entendeu? O processo da execução do programa ls ainda não foi criado. Mas eu quero saber quais são, o que tem no diretório fd do processo dele. Então eu uso self. Quem quer que acesse por self vai ter o seu PID substituído aqui nesse ponto. Então tá, é isso que vai acontecer. Inclusive a gente vai poder ver qual é o número do processo do ls enquanto ele estava sendo executado, porque aqui ele já deixou de ser executado, ele já terminou de fazer o que tinha que fazer. Mas veja, está aqui, ó, 0, 1 e 2, os 3 descritores de arquivos padrão. E aqui embaixo, num quarto descritor de arquivos, porque tem 3 por padrão, mas os programas podem trabalhar com quantos quiserem, criar tantos quantos quiserem para fazer o que quiser em termos de leitura e escrita de dados. Mas esses são os 3 padrão. E repare que eu falei que daria para ver qual era o número do processo quando ele estivesse sendo executado, e está aqui, ó. O descritor de arquivos 3 foi utilizado como uma ligação para esse diretório. Então, é uma ligação para esse mesmo diretório. É uma ligação simbólica para ele mesmo. Então, está aqui o número do processo do ls que eu usei aqui em cima. Mas não é isso que importa para a gente agora. O que importa são esses 3 dispositivos aqui. Mas todos 3 têm o mesmo nome. Observe, PTS 0, PTS 0 e PTS 0. O PTS vem de pseudo-terminal e o S é de secundário, porque o pseudo-terminal, o PTY, ele funciona na base de 2 dispositivos separados. O pseudo-terminal principal, PTM, e o pseudo-terminal secundário, PTS. O PTM está mais relacionado com o software que está gerando o terminal. Então, o software é o SSH, então ele está mais ligado ao SSH. O software está ligado ao multiplexador de terminal, então é o programa do multiplexador de terminal. Se eu estiver falando de um terminal gráfico, será o software do terminal gráfico. No meu caso, aqui é o XFCE4 Terminal, mas tem aí o Alacrity, tem o Kit, tem o console do KDE, tem vários terminais por aí, tá certo? E o PTS, esse é o que está mais próximo, está mais conectado com o processo propriamente dito. Então, o PTS0 é uma parte do terminal que foi gerado. Conclusão que a gente chega é que stdin, aqui ó, em cima, cadê o stdin? É uma ligação simbólica para o descritor de arquivo 0, que por sua vez é uma ligação simbólica para o terminal. E o que acontece dentro do dispositivo do terminal, para a gente é irrelevante. O ponto é o terminal.
A gente sabe qual parte do terminal será utilizada para a leitura, porque 0 é a entrada padrão, é STDIN. Qual parte do terminal será usado para ser lida, para ler os dados? É quem? O teclado, né? Então tá aqui, ó. É o teclado que está ligado a STDIN, não é isso? Maravilha. Então é isso que a gente está vendo. E de novo, é uma ligação simbólica, não é um dispositivo por enquanto, é apenas um nome para outro arquivo, assim como aqui é um nome para outro arquivo. E se a gente chegar e listar agora o dispositivo do pseudoterminal? Então, ó, barra dev barra PTS. Opa, PTS. Agora sim. Então tá aqui, ó. Repare que nesse diretório eu tenho os números que identificam as instâncias de terminais, pseudoterminais secundários que foram geradas. Eu tenho 2 terminais em uso aqui. Esse meu, que é o que está ligado também ao processo onde o LS foi executado, é o de número 0. Mas tem esse aqui, dos meus slides, que também é um terminal, que é o PTS1, que aparece aqui como outro arquivo. Veja, não é um diretório, é um arquivo. Além disso, eu tenho um outro arquivo nesse mesmo diretório, que é o PTMX. Lembra que eu falei que são 2 arquivos? Pseudoterminal principal e o pseudoterminal secundário. O principal é o PTMX, que vem de pseudoterminal multiplexer, ou multiplexador de pseudoterminais. Esse é mais relacionado com o programa que está fazendo o uso do pseudoterminal. E o PTS, esse não, é ligado mais ao processo que está sendo executado. No fim, todos eles estão ligados ao mesmo pseudoterminal. Aqui, diferente daqui de cima, onde nós temos ligações simbólicas, eu estou falando do arquivo de verdade. E aqui na frente tem uma letra C. Então, o tipo desse arquivo não é mais um link simbólico, não é mais uma ligação simbólica. É um outro tipo de arquivo. Que tipo de arquivo é esse? Eu falei para você já, a gente sabe que ele é um dispositivo. Olha, está no diretório /dev, né? Nós estamos no diretório /dev, então é um dispositivo. E de fato é um dispositivo, e eu falei que havia 2 tipos: o dispositivo caractere e o dispositivo o dispositivo bloco. Nesse caso, nós temos o dispositivo do tipo caractere. E está comprovado tudo aquilo que eu disse. Nós estamos acessando esses fluxos que estão ligados ao terminal.